CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Onze h 39, Andréia Salsa já conosco aqui no estúdio da CBN. Bom dia, Andréia. Bom dia, como sempre, felicíssima por estar no presencial. Felicidade maior é a nossa, pode ter certeza. Vamos lá, o assunto de hoje também é delicado, porque é a sucessão em empresas familiares e os seus principais dilemas. Um assunto que a gente já até trouxe aqui para os nossos ouvintes com o Zedu, né, José Eduardo Coelho Dias, em termos legais, o que precisa ser feito e tal, mas em termos administrativos e familiares, né, esses dilemas, um é mais protegido que o outro, um ganha uma parte maior do que o outro, é difícil. Como é que a gente resolve esses dilemas e essas diferenças? Por onde a gente começa, Andréia? Até para evitar ir para a questão jurídica, né? Exatamente. Eu acho que é muito legal a gente começar falando da relevância desse tema, uma sucessão familiar. Por que esse tema é importante? Eu fui lá consultar os dados do IBGE, que olha esses índices, Patrícia, o IBGE indica que 90% das empresas no Brasil possuem perfil familiar. Elas chegam a representar cerca de 65% do PIB e são responsáveis por empregar 75% dos trabalhadores no país. E aqui no Espírito Santo, 64% das empresas do estado são familiares. Então, a gente não está falando de um nicho de mercado isolado, ele é muito representativo no Brasil, né? E aí, onde que vem o dilema quando a gente fala de sucessão? A própria sucessão, que é complexa, não só em empresas familiares, mas de uma forma geral. Mas qual a diferença da dificuldade de uma sucessão numa empresa tradicional não familiar e uma familiar? Porque quando eu vou suceder, né, sobretudo o presidente, o CEO, a diretoria, eu trago dados mais objetivos e racionais. Uhum. Quando eu tenho uma sucessão familiar, entra emoção, entra afeto, entra o que significa aquilo para o fundador. E aí vem outro dado que eu trouxe, que apenas 30% das empresas familiares sobrevivem à segunda geração. Por quê? Porque não necessariamente o filho daquele fundador tem interesse em continuar a empresa. Ele tem, inclusive, todo o direito de querer construir uma outra carreira que não tem relação com a empresa do pai ou da mãe. E aí começam vários dilemas, que é como que eu estabeleço a continuidade da minha empresa, que começou comigo, que é muito bem sucedida, mas eu sou finito, né? Uhum. Qualquer pessoa é finita, mas as empresas podem perdurar mais tempo. Quando a gente vê empresas no Brasil, a gente vê muitas que estão aí nesse momento completando 50 anos, 60 anos, e aí vem exatamente os dilemas, porque o fundador percebe que precisa se retirar, ou por questões que quer construir outras coisas, ou quer descansar um pouco, e aí quem é que assume essa empresa que foi tão bem sucedida ao longo desses anos? E aí tudo começa, Patrícia, os grandes conflitos familiares, quem vai suceder, quem não vai suceder, quando o filho entra por desejo, ou a filha, às vezes quer fazer grandes modificações, mas o pai e a mãe ainda estão vivos e muito ativos, e aí tem a interferência, e às vezes nesses dilemas as empresas acabam quebrando. E aqui a gente vai trazer algumas possíveis dicas, né, para isso funcionar um pouco melhor. Deixa eu te perguntar, ainda existe aqui um machismo também para isso? Porque às vezes é um casal de herdeiros, né? O pai acha que vai passar o negócio para o filho e o filho quer ser outra coisa, não quer saber. Mas a filha tem gás, a filha conhece o trabalho, a filha seria a melhor sucessora, mas o pai fica, não, acho que tem que ser o menino, você não pode. Existe isso ainda no Brasil? Nossa, muito, né? A gente tem algumas empresas aqui no nosso estado, inclusive, que são, né, a sucessão foi dada para mulheres, e todas elas relatam que teve essa dificuldade inicial. Às vezes, nem tanto pelo próprio pai, né, pelo fundador ou pela mãe, mas pelo corpo diretivo, que sai o pai na figura de um homem e entra a filha, né, na figura da mulher. E aí, infelizmente, a gente ainda tem esses dilemas, né, de patriarcado, de machismo que a gente precisa superar.
Mas tem sim, Patrícia. Mas as mulheres estão aí, enfim, enfrentando apesar disso tudo, né? E tem que continuar enfrentando mesmo. E do outro lado, os filhos já percebem que está na hora do pai ou da mãe, né, do gestor principal, do criador da empresa descansar, porque já está percebendo que existe algum movimento do tipo, pode ser doença, pode ser uma questão de querer não largar, né, a empresa. E os filhos já percebem isso, mas o pai ou a mãe não querem sair, apesar dos filhos e de repente de outros diretores, da empresa como um todo, a cúpula já percebe que é a hora dele deixar e ele não deixa. Isso também acontece bastante. Acontece bastante, o mercado já tem se movimentado para criar soluções. Por exemplo, aqui no Brasil começa a se fortalecer muito a discussão dos conselhos, né? Dos conselhos consultivos, conselhos de administração. A gente tem um instituto bem importante no Brasil chamado Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que é o IBGC. Inclusive eu sou associada. Vários executivos, né, com trajetórias e que têm desejo de compor conselho, fazem formações. Por exemplo, eu fiz uma formação recente na Fundação Dom Cabral, que é uma das instituições que formam, que é o Programa de Desenvolvimento de Conselheiros, para que empresas que entendem a importância da composição de um conselho para manter a longevidade da sua organização. E nessa, o que é uma boa estratégia para que o fundador também não se sinta tão retirado da empresa que foi ele que forjou, fomentou e gerou sucesso? Ele vai assumir normalmente a presidência do conselho. Né? Então, ali ele contrata alguns conselheiros profissionais de mercado, chama pessoas da sua confiança, às vezes pessoas da diretoria, e a partir dali eles discutem o rumo do futuro daquela organização. Então, algumas empresas, quando percebem essa dificuldade que você falou, que os fundadores, né, estão muito apegados, mas às vezes os filhos, né, ou até um CEO de fora do mercado percebe que ali tem uma dificuldade para alavancar a empresa, porque a gente sempre diz, né, Patrícia, que muitos dos caminhos que levaram as empresas a chegarem até aqui não serão os mesmos caminhos para levar dali a mais 50 anos. E aí o fundador, às vezes, ou a fundadora, cria um pouquinho de dificuldade de sair. Então, o caminho do conselho tem sido um caminho bom para várias empresas, porque mantém ali, inclusive uma questão de respeito, né? Porque eu sempre digo que a gente tem que ter muito cuidado, e não só na questão da sucessão dos fundadores, mas quando a gente entra numa empresa para ocupar o cargo de alguém que construiu ali, eu sempre digo assim, respeite a ancestralidade de uma empresa. Sim. Toda empresa tem uma alma, toda empresa tem uma história. Então, mesmo que você chegue para fazer grandes reestruturações, respeite essa estrada, porque antes de você chegar, alguém construiu, né, com outras dificuldades, com outros cenários. Então, eu entendo que colocar um fundador no lugar, na posição de conselho, é, além de tudo, uma questão de respeitabilidade e entender que ele tem muito a contribuir, porque ele construiu aquela empresa e conhece por dentro. Né? Ninguém conhece melhor do que ele. Exatamente. Né? Então, vamos lá. De um lado, tem que haver o reconhecimento e o respeito ao que já foi criado, e do outro lado, também uma mente aberta para receber novas ideias. Vamos passar então para esses dilemas. Quais são os principais dilemas e como a gente consegue contornar isso? Vamos. O primeiro dilema é quando o filho, a filha, né, enfim, quem vai assumir, às vezes até de fora, entra querendo fazer muita modificação na empresa, sem entender que tem aspectos de ordem emocional, Patrícia. Então, assim, eu sei que é um dilema muito difícil, porque como o mundo está cada vez mais rápido, a gente precisa também fazer alterações com velocidade, mas a gente não pode esquecer que tem gente no meio do caminho, com afeto por essa empresa. Então, estabelecer diálogo, que é um exercício que, inclusive, as pessoas têm me contratado muito para fazer esse lado de rodas de conversa, diálogo, que é uma dificuldade grande. A gente até falou da última vez que estivemos juntas aqui, né, que eu lembro que até o Adalberto fez essa pergunta de como organizar resolução de conflitos através de diálogo, né? Então, quando a gente assume uma posição do fundador na sucessão familiar, então vamos com calma, vamos dialogar, né? Claro que não pode deixar essa empresa ir lenta demais, mas também com muita velocidade pode ser que ali à frente eu não consiga implementar o que eu estou planejando. E por outro lado, às vezes o próprio fundador
ou fundadora que investiu tanto naquele sucessor em termos de qualificação profissional, às vezes da formação fora do país. E aí, na hora que a pessoa que se formou para trazer as implementações, o fundador também não permite. Então, tem o dilema de quem quer modificar e do próprio fundador, fundadora, que precisa deixar a organização caminhar, né, no sentido da evolução da própria empresa, né? Uhum. Bom, deixar tudo claro, regras claras, colocar todas as cartas na mesa é imprescindível, né? Para não ficar nenhum tipo de mágoa que possa trabalhar num profissional ou também não ter nenhum tipo de problema dessas cartas que possa impedir que isso seja feito, uma eventual mudança. Então, o diálogo impõe também que tudo seja muito transparente. Exato. E aí tem outro dilema que são as dicas que a gente dá, né, Patrícia, que é cuidado com os privilégios, cuidado, porque você imagina, vamos imaginar, né, que não é o meu caso, eu não trabalho numa, né, não tenho meu pai que construiu uma empresa, eu sou sucessora, mas imagina, o assunto de trabalho vai para o almoço familiar, né? É o tempo todo, a empresa é a família, então é difícil mesmo, porque tem afeto, como que eu não vou, talvez, conceder algum nível de privilégio para o meu filho? Então, eliminar eu acho impossível, mas é importante você observar que excesso de privilégio, né, excesso de mistura família-trabalho, a gente tem que ficar bem atento para a questão das sucessões. Eu sou muito convidada para refletir em empresas familiares, então por isso que a gente está até trazendo a temática. E isso é um dos pontos que a gente recomenda. Olha, vamos tentar separar o que é só a família, né? Tenta evitar que no dia a dia você fale também do trabalho, porque isso acaba interferindo e você tem funcionários que não são familiares e que estão observando o teu comportamento, né? Então, aí são algumas dicas que a gente deixa. E como é que fica a questão dos cargos e das funções? Porque, por exemplo, você tem um filho que é formado em administração, em contabilidade, e ele vira o diretor de contabilidade, o diretor financeiro da empresa. E tem um outro que é formado em jornalismo. E aí o pai fala que ele vai ser coordenador de marketing, de jornalismo, de comunicação e tal. E aí um fala assim, por que ele é diretor e eu sou coordenador? Tá errado isso. Como é que resolve isso também? Cada um está na sua função, mas um está num cargo maior do que o outro. É outro dilema também a ser resolvido? É outro dilema a ser resolvido, mas eu entendo que é importante quem vai trabalhar numa empresa familiar ter a maturidade de entender que, obviamente, essa empresa tem dono, e essa empresa tem um sobrenome, tem uma família. Me parece natural que o dono, o fundador, queira colocar os seus filhos em posições mais estratégicas. Eu acho que o dilema, Patrícia, é o próprio fundador ter esse olhar mais crítico, que é muito difícil, que assim, o meu filho se formou lá, né, nas universidades, mas será que ele realmente é melhor? É experiência? Então, não é trivial. A gente está trazendo um tema que é central no Brasil, a gente acabou de mostrar aqui as estatísticas de empresas familiares. As empresas, para sobreviver, vão ter que pensar em sucessão, e isso vai ter que ser conversado, porque pode ser que você siga com a sua empresa, não nos principais pontos estratégicos de cargos executivos, mas no conselho. E, de novo, eu entendo que o caminho de conselhos consultivos, de administração, é um caminho muito importante para a longevidade, né, das empresas familiares. E às vezes a gente vê em filmes assim, né, mas até na vida real, do tipo, não, meu filho vai começar como office boy para aprender desde o início. Pô, mas ele já é formado em alguma coisa. Não, mas tem que aprender a empresa desde o início. E isso? Olha, funciona, porque eu já trabalhei 16 anos numa empresa que fez isso, que é a Globo, e o neto do Dr. que a gente chamava de Dr. Roberto Marinho, ele foi ali por desejo, quis construir a carreira, começou como trainee, foi entrando em várias áreas, fez formação internacional, voltou numa posição inicial de executivo gerente, depois diretor, e hoje é o CEO da Globo. É um novo familiar que assume. Então, me parece que esse é um caminho interessante para
algumas empresas. Eu estou dando exemplo aqui porque é o que eu acompanhei, mas muitas outras empresas, esse é um caminho muito virtuoso. Deixa o teu com antecedência, porque sucessão não dá para pensar em 5 anos só, né, Patrícia? O ideal é que a gente pense assim, 15 anos, né? Eu já tenho lá uma idade, enfim, percebo que minha empresa precisa já se preparar, então já começa desde cedo a escolher o teu sucessor e prepará-lo para que ele ocupe essa posição. E né? muitas vezes por isso, colocar, mesmo que você já seja formado, colocar num cargo em que você possa conhecer a raiz da empresa até chegar ao seu ponto máximo, não deve ser visto como meu pai está me prejudicando, ele não quer não está me valorizando. Não, é exatamente o contrário, né? Exatamente o contrário. Não te valorizo tanto que eu quero que você conheça como tudo funciona desde o início. É isso, porque de qualquer forma, ele é herdeiro. Uhum. Então, ele, né, não tem nem por que ele não se sentir valorizado, porque ele é herdeiro, querendo ou não, daquela organização. Agora, ele pode ser, além de herdeiro, sucessor, porque uma coisa é o herdeiro, outra coisa é o sucessor do ponto de vista da longevidade da empresa. Então, acho que é isso que a gente queria trazer para reflexão, né, Patrícia? É verdade. Olha, tem um ouvinte participando conosco, adoro, ele pediu para não ser identificado, dizendo, eu gosto mesmo de mulher mandando em mim. Até agora eu só tive bons exemplos de mulheres no comando do departamento ou da gerência da empresa onde eu trabalho. Olha, se ele não quis ser identificado, será que ele é homem mesmo? Tô brincando. Mas será uma mulher falando de outra mulher? Não, mas eu conheço, eu tenho colegas que gostam de que os chefes, os gestores sejam mulheres. E eles já falaram, não vou citar o nome das empresas aqui, nem das pessoas, né, claro, mas eles já falaram que a mulher tem uma visão que o homem não tem. Eles dizem que a mulher tem uma visão global que o homem não tem, apesar de muitos se acharem melhor nisso. Uhum. Né? Diz que mulheres veem ângulos que os homens não veem. O que você acha? Eu nesse papo, eu sempre tento tirar o revanchismo, porque para mim isso é uma cilada enorme, assim. De verdade, eu não acho que homens ou mulheres, o que eu entendo é que mulheres estão cada vez mais sendo capacitadas, se desenvolvendo para lugares de poder, isso eu acho. Mas homens, historicamente, é só a gente ver, foram mais treinados à ocupação de lugares de poder. Então, eu entendo que profissionais bem preparados, né, e mulheres que enfrentam muito mais dilemas e obstáculos para ocupar a posição de liderança, talvez por essa maior dificuldade, acabam desenvolvendo competências de superação mais aguçados, porque homens já tem uma naturalidade de levá-los para os lugares de maior concentração de poder. Então, eu admiro muito mulheres, mas eu sempre tento buscar fugir dessa lógica que, embora seja elogiosa para nós, claro, mulheres, mas me soa um pouco nós contra eles. E eu acho que isso é um caminho que a gente precisa romper, mas também eu entendo que é nós por nós. Nós, mulheres, por nós. Isso é novo. Isso eu acho que a gente precisa desenvolver muito, que é a famosa sororidade, que é a gente se apoiar. E homens, historicamente, se apoiam muito mais do que mulheres, né? Mesmo num processo natural. Desde uma chegada numa festa, que o homem vê um homem mais isolado e sem se conhecer, eles chamam para a roda e ali eles já são acolhidos. Mulheres não se comportam, desde as coisas mínimas de roda, de festa, quanto mais em ambientes corporativos onde tem poder envolvido. Então, eu acho que é por aí, assim, que eu acredito, né? Mas, claro, que aqui não tem nenhuma detentora do saber absoluto, Patrícia, é só uma perspectiva mesmo. Tá certo. Andréa Salsa, muito obrigada por estar conosco presencialmente nesse sábado. Meio de um feriado prolongado, gente, ela está aqui com a gente toda celeste. Toda feliz, toda de azul. Toda, né? De azul e branco. Pronta para curtir esse final de semana maravilhoso, que eu desejo também que os ouvintes curtam o seu final de semana. Obrigada, viu?